Boa noite! Hoje vamos falar um pouco sobre o papel da nutrição personalizada nas doenças crônico-degenerativas. O grupo é composto pela Ágata, Camila, Júlia e Isabela. A nutrição humana é um assunto relativamente novo e que progride constantemente. Para contextualizar, na era naturalística desenvolveu-se a ideia de que deveriam haver alimentos que promovessem saúde. Conforme os tempos foram avançando, foi-se obtendo conhecimento sobre a composição desses alimentos e suas funções no organismo. O progresso desse conhecimento resultou em uma ciência chamada de copernicano, a qual permitiu que hoje soubéssemos que a alimentação e características genéticas podem modular nossa expressão gênica e impactar em condições futuras, inclusive nas doenças crônicas e degenerativas. Com a implantação de aconselhamento alimentar e nutricional e a participação popular nesse meio, desenvolveu-se uma visão sistêmica do cuidado com a saúde e a necessidade da personalização das abordagens. Assim, foi criada uma conduta médica denominada de P4, que consiste em prever, prevenir, personalizar e participação ativa do paciente. E essa foi a precursora da criação da medicina preventiva. Agora, tratando do status saúde para doença, o progresso de um genótipo saudável para um doente acontece de forma lenta e pode ser relacionado com mudanças genéticas. Quando relacionamos o gene ao meio, conseguimos observar como a exposição a certas condições estão ligadas ao desenvolvimento de certas doenças. As doenças crônicas dos últimos tempos têm causas multifatoriais, mas estão indiretas ou diretamente relacionadas à alimentação e aos hábitos de vida. A obesidade é uma das principais doenças crônicas a acometer a população e está relacionada a mais de 600 genes e regiões do DNA que impactam em diversos aspectos dessa condição, como a diminuição da liberação de leptina, aumento dos processos inflamatórios, dislipidemias, resistência à insulina e etc., os quais estão diretamente relacionados a polimorfismos presentes nos genes, alelos e genótipos. Tratando da ciência ômica, ela é uma disciplina recente capaz de identificar pools de moléculas, como íons, ácidos nucleicos e enzimas proteicas, em amostras biológicas específicas, como a urina, saliva, o líquido cefalorraquidiano, soro e etc. A respeito da nutrição genética, ela pode ser definida como parte da genômica nutricional que estuda a relação entre hábitos alimentares, mudanças na sequência do DNA e o desenvolvimento de doenças relacionadas à nutrição. Numerosos são os estudos que destacam como os nutrientes podem afetar o genótipo humano, determinando seu estado ou de saúde ou de doença. E essas descobertas permitiram o desenvolvimento de planos dietéticos personalizados. Já a nutrição genômica está preocupada com os efeitos dos nutrientes e seu impacto nos níveis de expressão gênica, proteínas e metabólitos. De fato, nutrientes e componentes alimentares podem influenciar e regular a atividade de genes, tanto direta quanto indiretamente, até mesmo como ligantes de fatores de transcrição. Do ponto de vista biológico, a nutrição genômica desempenha um papel fundamental na biologia de sistemas. No nível molecular, a avaliação dos efeitos da nutrição genômica requer uma avaliação precisa de 3 sistemas interconectados: nutrientes, 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 genes e as interações gene-gene. Tratando da epigenética e genômica, essa é a disciplina que estuda os mecanismos de ativação ou inativação de genes, ou seja, a relação causal entre genes e seus produtos, as proteínas. Os eventos epigenéticos dizem respeito às modificações de DNA que ocorrem antes da transcrição. Os processos epigenéticos fazem mudanças reversíveis na estrutura da cromatina e modificam o DNA sem alterar a sequência de nucleotídeos. Esses processos incluem metilação e acetilação do DNA, até metilação de histonas, fosforilação e ubiquitinação. Mais especificamente, a metilação é um evento que permite a repressão da transcrição do DNA metilado, resultando na manutenção dos genes no estado inativo. A partir de análise de DNA, descobriu-se que 1 a cada 100 nucleotídeos contém um grupo metil adicionado, ligado ao quinto carbono de uma citosina. Nesse nível epigenético, os genes são suscetíveis a alterações que podem ocorrer até mesmo pela interação com fatores ambientais, como a dieta. A proteômica determina a composição proteica em uma célula, órgão ou organismo em um determinado momento, concentrando-se na análise global dessas proteínas que podem fornecer uma impressão digital do corpo humano. Nesse contexto, a definição de doença assume uma conotação diferente, identificada como falta de estabilidade proteica. Já a metabolômica é a disciplina que também considera outros produtos de baixo peso molecular, além das proteínas, e seus papéis como metabólitos. Ela lida com a quantificação e incorpora informações sobre a medição de respostas genéticas e proteômicas a fatores nutricionais. Uma pesquisa mostrou a possibilidade de medir as mudanças de concentração de metabolomas através de um estudo com aminoácidos. Após o indivíduo ingerir proteína, ocorre a adaptação metabólica, alterações na expressão genética da atividade das enzimas que afetam o metabolismo dos órgãos e sistemas. Essas variações podem ser medidas para fornecer informações precisas sobre a ingestão.
A capacidade de prever consequências da ingestão de alimentos no bem-estar e seu equilíbrio depende do conhecimento da cinética dos metabólitos, reações enzimáticas e vias. Tratando do status doença para o status saúde, as recomendações dietéticas devem ocorrer em um ambiente seguro, explorando fatores promotores de saúde nos alimentos, alcançando também os benefícios socioeconômicos. Muitos estudos recomendam um estilo de vida saudável baseado em exercícios físicos e uma dieta rica em fibras, vitaminas e minerais, pensando sempre nos compostos bioativos que atuam na diminuição da hipertensão, colesterol alto, hipertrigliceridemia, controle da obesidade e que são riquíssimos antioxidantes, a fim de prevenir as doenças crônico-degenerativas. Os compostos bioativos não apenas atuam como moléculas tampão no estresse oxidativo e no comprometimento metabólico, mas também atuam como elementos chaves na fisiologia humana. Foi demonstrado que células com componentes moleculares como genes, microRNAs, proteínas e metabólitos estão em estreita relação com fatores ambientais. Existe uma relação de 1 para 1 entre eventos celulares e os compostos bioativos, que representa a verdadeira homeostase nutricional. Agora vamos abordar a interação entre a microbiota intestinal e a nutrição personalizada, especificamente a capacidade dos macronutrientes de alterar a composição da microbiota, cuja influência pode ter um efeito tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, o consumo de proteína animal aumenta o risco do indivíduo desenvolver doença inflamatória intestinal e doença cardiovascular, já que ela diminui os ácidos graxos de cadeia curta. Já o consumo de proteína vegetal está associado a uma atividade anti-inflamatória, justamente pelo aumento da produção desses ácidos graxos. O consumo de gordura saturada aumenta a resistência insulínica e a inflamação do tecido adiposo. Já o consumo de gorduras insaturadas, além de diminuir essa inflamação, diminui o colesterol total e o LDL. A respeito dos carboidratos, os digeríveis artificiais causam aumento da desbiose, sendo então preferível o consumo dos de origem natural. Já os carboidratos não digeríveis, como o amido resistente e a fibra vegetal, podem alcançar o intestino grosso, onde eles são capazes de fermentar a microbiota, atuando como pré-bióticos, que são capazes de influenciar marcadores metabólicos e imunológicos, como a resistência insulínica, o pico de glicemia pós-prandial. Concluímos então que a relação organismo-nutriente explica diversos fenômenos fisiopatológicos, portanto, a nutrição personalizada deve atuar nas necessidades pessoais e no perfil genético de cada indivíduo, escolhendo alimentos que, além de cumprirem sua função primária de fornecer energia, sejam escolhidos também pelos seus compostos bioativos, fazendo com que assim seja possível desenvolver protocolos alimentares com maior probabilidade de serem úteis e bem-sucedidos.